vamos conversar um pouquinho sobre essas dicas que foi o tema da gente, né? Na hora que a gente vai fazer um projeto, porque assim, a gente como arquiteto, cada vez que a gente faz um projeto, ele tem especificidades diferentes, cada tipo de projeto, né? Então, a questão da área de saúde já não é tão simples, né? Tão trivial como qualquer outra área, né? Mas Realmente. especificamente de dentista, né? De odontologia. Então, assim, quer falar um Uhum. pouquinho aí sobre esses itens que a gente tem que prestar atenção e aí a gente vai debatendo isso aí. A fundo. Agora eu Pronto. estou conseguindo ver você no tempo real, porque eu estava vendo atrasada. Mas agora tá legal. Vamos lá. Todo mundo acompanha, né? Isso. Então, o consultório odontológico, né, as normas que a RDC, né, que rege Uhum, assim os parâmetros para a vigilância sanitária, ela uhum, é muito ampla. Na verdade, ela fala sobre consultórios odontológicos, mas muito resumidamente em relação aos outros tipos de consultórios, né? uhum, Então a gente tenta ali pegar, espremer o máximo e trazer isso na prática, né, dentro uhum, do consultório odontológico, né? uhum. E aí, É o eu RC geralmente eu 50, né? RC 50? foco isso. Sei. E aí já eu foco mais na área de consultório com uma cadeira, por exemplo. Uhum. Porque se tiver cadeira, já tem que Muda. ter uma área mais. Já muda um bocado de coisa, né? Isso é E, importante falar, né? Que primeiro o programa de necessidades, né, Sabrina? Definir qual é o e programa de necessidades, né, do próprio consultório, ou seja, é uma cadeira, qual é a especialização desse dentista, desse profissional, né, para saber, né? Tá. Continue aí. Daí aí você vai adotando as normas vigentes para aquele tipo de consultório, né, na verdade, né? exatamente, Uhum, exatamente. Então, a gente sabendo o que o cliente quer, sabe que sempre aquele briefing, uhum, né, que a gente faz com o cliente. Então, em clientes, com os clientes dentistas, né, o empresário dentista, uhum, geralmente, né, é, já sabem o que querem, uhum, né? Eles têm a especialização deles, já sabem que se quer uma cadeira ou duas, já sabe o público-alvo, geralmente, uhum. né? Então, isso a gente vai anotando para poder fazer esse consultório assim da maneira que fique a cara da empresa, Uhum. do dentista, Ainda né? tem isso, a parte E estética, né? Porque a gente está falando aqui muito de atender a parte necessária de função, mas tem também estética para poder ficar aconchegante, agradável e convidativa, né? Para o público, né? humanizado, É. né? Que a gente tem preocupado bastante com isso, porque ir ao dentista nunca é a melhor experiência, por melhor que Depende. ele seja. Tem ótimos dentistas que a experiência é ótima. Eu mesmo tenho um aqui que tá me vendo aí que eu acho o máximo. Mas você, eu quero ir ao dentista, É. né? Olha, dentista, eu digo que eu sou geralmente a pior paciente dele, porque a gente fica mais à vontade. E É. aí eu não gosto de ir, né? Uhum. Geralmente as pessoas não gostam. Então tem que trazer algo que traga aconchego, Uhum. né? Que minimiza essa. É. Uhum. Entendeu? E que o espaço favoreça o bem-estar dali do paciente, né? Uhum. Então a Uhum. pessoa chega ali com dor, sofrendo, esse tempo de pandemia mesmo, que os dentistas não estão podendo atender, né? É só urgência, só realmente Uhum. o que Não tem jeito, né? casos. É. Um outro caso, eu percebo, né, quando o meu dentista em casa, né, atende as solicitações dos pacientes, como eles estão sofrendo, é um sofrimento grande, né? É. E isso, dentro do consultório, com arquitetura, a gente consegue trazer com que esse sofrimento seja amenizado de certa forma. Claro que a Claro. dor ali tá tudo É. psicológico, né? É. Então a gente tem que favorecer com que o espaço ajude a esse paciente, né, esse cliente ali, seja bem atendido Uhum. e até o próprio profissional que está ali, não só o dentista, como a CD, a recepcionista, também se sinta bem em trabalhar nesse espaço. Claro, claro. Então, não é trabalhar as mínimas, né? Que É. tem a norma diz, é, na recepção, Uhum. quanto por pessoa, quantos Isso. por pessoa. Vamos falar, já que você começou aí, vamos falar um pouquinho dessa recepção, né? Como é que ela é em relação a isso? Porque tem normas que vão estar dando os espaços mínimos, né?
de quantidade, Isso. se você quer atender, né, e ter lugar para espera de, sei lá, 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, você tem que ter a metragem mínima, né? Que é o quê? 1,20, 1,60? 1,20, né? É um quadrado por pessoa É, na área da espera. na área da espera. Então, Uhum. se é uma cadeira só e atende por hora marcada, tem que saber esses detalhes do É, dia a dia do dentista para poder especificar o mobiliário adequado. Tem essa questão da área mínima, mas também tem a questão da acessibilidade. sim, A gente não pode deixar de fora, né, os sim, ambientes acessíveis, né? é. Então, tudo isso é arquitetura, É né? arquitetura, é verdade. É atender a lei de acessibilidade, é. Quanto de área por pessoa cortou? É 1,20 metros quadrados. É, 20, um e exatamente. vinte que Maria Na tá. área da Da área da recepção, da espera, né? é, Da, era isso. Aí, mas só que quando você pensa na acessibilidade, que você tem que ter o fluxo da cadeira, né? Os corredores mínimos para a cadeira poder entrar e tal, isso acaba sendo um pouquinho maior, né? No final das contas, porque Isso. você tem um percurso maior dessa cadeira. Então acaba sendo um pouco maior, né? A outra coisa que É, eu vejo muito na recepção é a falta de um espaço para a própria atendente poder se mexer direito ali naquele balcão, onde ela tenha acesso a um fichário. Hoje tem muita coisa digital, mas mesmo assim a gente ainda tem muita coisa de papel e de documento que você tem que guardar. Então, pensar nesse movimento ali da área de atendimento, né? Que tem ali normalmente um computador, a área de marcar consulta e documentos que você tem que mexer. Então, para tornar, foi o que você falou no início, se você não tiver a recepcionista confortável também, ela está nervosa, ela está angustiada, né? E ela começa. Outra coisa, falando da recepção, depois a gente entra no resto do consultório, né? Mas outra coisa, a relação de acústica, né? A gente até conversou isso um pouco. Quer falar um foi. pouquinho sobre isso aí? Nessa área de recepção, depois a gente entra lá dentro. O condicionamento Uhum. acústico, ele tem que fazer parte do consultório, né? Uhum. Imagina a pessoa na recepção ouvindo aquele O motorzinho berro, o enjoado, berro, o berro do paciente lá dentro. ela prefere continuar sentindo dor e ali encarece. É. Então tem que ter lá no consultório, né? Na Uhum. sala de e um condicionamento ali dentro da própria espera, um som ambiente, né? Uhum. Hoje em dia, muita gente está no celular, então às vezes nem televisão a gente indica mais, mas É. também às vezes passando algo interessante, né? Não É. aquela mesma Não, o tempo todo. não, é. Então, tudo também ajuda a Uhum. condicionar o cliente a se sentir melhor Certo. e favorecendo isso É. com a acústica também, Que né? a acústica, ela na verdade tem duas coisas, né? Ela vai absorver um pouco desse barulho, até das próprias pessoas da própria recepção, e também isolar o Sim, barulho que não saia de dentro do consultório para a recepção, né? Então, aí é muito na porta, né? Também tem que ter cuidado com a porta que usa, porque vaza muito, muito barulho pela porta, né? Que limita é, aí. Deixa eu ver o que e a tá falando. tem a pergunta? Restringir. Aqui, em tempo de Covid, como a arquitetura pode ajudar na humanização do ambiente da recepção, uma vez que deveríamos restringir o mínimo de mobiliário e enfeites. Olha, na verdade, é uma ótima pergunta aí. Eu já acho que a gente não pode botar muitas coisas expostas. Por quê? Porque é uma área, principalmente na área de dentro do atendimento. Por exemplo, evitar prateleiras abertas, evitar muita decoração, porque a sujeira, né, a poeira natural já vai acumulando ali. Então já dificulta muito essa limpeza e principalmente os profissionais que fazem cirurgia. Então, mais ainda, você tem que ter muito cuidado com essa área de atendimento, tá? E aí eu acho que rebate isso para a recepção, sim. Nessa questão do mobiliário, um mobiliário que seja fácil de você higienizar, né? Ter um cuidado um pouco, talvez, com o braço de cadeira, que ela seja possível de você higienizar, talvez preferir coisa mais metálica do que muito acolchoada, né? Eu acho que tem que ter. Mas isso é normal, não é só da agora, né? Eu acho que essa é a questão, né, Sabrina? Fala um pouquinho aí. Exatamente. Assim, eu tenho até acompanhado um pouco sobre essa questão dos dentistas, como é que vai fazer para poder atender, até me Uhum. preocupei um pouco sobre também, né? Porque
ia recair sobre nós, né? Arquitetos que já planejamos clínicas, Uhum. né? Ou então até futuras modificações nas clínicas. Sim. Os espaços são tão mínimos É. que aí a Esse é o gente problema, pega né? tudo ainda. É muito complicado, né? É. E os dentistas têm poder atender, basicamente. Então tá um momento difícil. Mas tem a questão da higienização do ambiente em si, Uhum. né? Que todo mundo está tendo que passar por isso mais ainda hoje em dia. Uhum. Uhum. Realmente, uma coisa que os dentistas têm falado muito, eles já tinham essa preocupação, porque É, eles é isso que já eu atendiam te digo. outras enfermidades Claro, com claro. outras que eram também graves, né? Uhum. Uhum. E eles tomando os devidos cuidados. Então, a norma, ela já até contempla muita coisa do que tem Sim. sido exigido. Isso, você falou certo agora, da norma que tem a especificação dos materiais, né? Que assim, que tem indicação da escolha dos materiais, né? E não seja poroso e tal, né? Né? Exatamente. E de fácil limpeza. Então, Uhum. ele não pode, se for limpar com algum produto, o produto estragar aquele material. Então, ele absorve muito fácil. E isso Verdade. não é bom. Vai ter que trocar logo a manutenção constante. Ninguém quer ficar com manutenção constante em lugar nenhum, Uhum. né? Principalmente no escritório. E então, tudo isso, assim, nessa época do Covid, só está Intensificando. favorecendo mais a norma, digamos, né? É verdade, é Da verdade. Alertando para esses cuidados, né? Alertando de uma forma mais radical, porque a gente teve que se adaptar rapidinho. Mas eu acho que são cuidados que a gente já toma, né? Quando faz projeto, né, Sabrina? Eu acho que tem que ter esse já cuidado quando você faz um projeto de consultório e clínica, principalmente se essa sala. Aí outra coisa, a gente entrando, mas na recepção, faltando a recepção aí ainda, a gente tem que ter uma área de café, água, essas coisas, né? Hoje em dia, como é muito pequenininho e às vezes a atendente é quem fica lá e cá, né, num consultório Uhum, pequeno que a gente está falando. Aí você já tem um lugarzinho que você sim. bota água e tal, lugar para descartar as coisas também de uma forma bem fácil de higienizar, eu diria, né? Isso também não pode esquecer isso lá na recepção. Uhum, Deixar o ponto de ar. E uma das coisas mesmo que nesse momento estão solicitando que na recepção tenha um ponto de água, quem já tem um bebedouro, alguma coisa ali nesse sentido, já uhum. favorece. É Porque verdade, não vai precisar puxar ponto de água para ali, porque na é recepção, verdade. nesse momento, vai precisar lavar as mãos, lavar o rosto. Tem Hum. várias, É uma exigência vários nova, detalhes. né? É uma exigência nova, não tinha me tocado para isso, de você ter que botar pia na entrada, na recepção mesmo, né? Pois é. Ixi, Então, é. essa copa já Que loucura, consegue. porque as salinhas já são milimétricas, né? Tem coisa que a gente bota por centímetro para poder caber. Caramba, não vai ser fácil isso não, mas vamos em frente. Eu acho que é justo, né? Vamos dizer assim, é justo porque precisa desse acesso à água, né, corrente. Deixa eu te falar, tem uma pergunta também aqui. Tendo o banheiro na sala de espera, não precisa da pia? Acho que não, né? Precisa mesmo Precisa. assim? Tem que botar ela pro lado de Eles estão fora. Botar uma piazinha extra isso. pro lado de fora. Ai, Antes de entrar. É uma solicitação que estão fazendo, mas os dentistas estão tentando ver o como que fazer isso? fazer. Ah, é, É um pouco inviável a obra nesse momento, até porque as obras estão suspensas, né? é verdade. Muita Então, coisa. é uma situação nova É uma situação para nova, mas todo mundo. imagina, então você tem que botar a pia do lado de fora dos banheiros, realmente para ter o acesso E direto, não, a pessoa não tem que entrar no banheiro, ela tem que ter uma pia do lado de fora também. Nesse caso, talvez seja nesse momento, nesse momento, né? Ah, entendi. Para poder o atendimento, faz um armenguezinho, aquela piazinha ali para colocar para poder resolver, mas depois eu acho que vai ter que pensar nisso aí, né? Não sei. A gente não sabe ainda como vão ficar as coisas, né? Vamos lá, deixa eu ver se só tem mais alguma coisa aqui para a gente continuar. Mesmo que tenha pia na sala de espera, mesmo quem tem um banheiro na sala de espera precisa de uma pia também e outra pia dentro da sala de espera. Ó, a pia, não, a pia você precisa ter na sala de atendimento, isso tem que ter, né? Tem que ter por causa do atendimento do profissional, mas o que a gente está falando é de isso. uma pia extra na sala de espera. E mesmo que você tenha um sanitário interno, porque tem muita gente que não tem sanitário para uso do paciente interno, usa no corredor, às vezes, né, compartilhado do próprio prédio, né? Mas mesmo tendo o sanitário dentro da recepção,
está sendo exigido atualmente uma pia do lado de fora, né? Para que todo mundo... novos tempos mesmo, novos tempos. E aí a gente está tentando se adaptar a isso ainda. Não tem nenhuma norma ainda firme, porque não deu nem tempo de fazer ainda, mas é uma exigência momentânea, vamos dizer assim. Por enquanto, né? Eu acho que vai acabar sendo colocada dentro da norma mesmo, né? Eu acho. Já saiu um documento, né, com essas diretrizes. Uhum. Então, mas a forma ainda está tudo tramitando por aí. Claro. Mas são medidas, Uhum. e se tiver que fazer, os consultórios terão sim que se adaptar com um prazo. E aí são coisas que fogem ao controle. Claro. Mas tentando sempre minimizar essa questão, né, da contaminação. E teve um consultório passada que eu vi, não era daqui da Bahia, não, era lá no sul. O dentista adaptou completamente. Ele fez tipo uma antessala com essa pia e tudo mais. Era um consultório bem grande, uma clínica grande. Aí dá. Para poder se adaptar melhor. Mas quando é uma sala pequena, como a gente está considerando, consultório de uma cadeira só, fica complicado conseguir mexer nas áreas. A distância que estão pedindo entre se tiver, né, na sala de espera, além de 1,20 m por pessoa, a distância entre uma cadeira e outra de 1 m, por exemplo, fica inviável. Então, é melhor realmente que seja hora marcada, o paciente entenda isso e vá na sua hora exata. Porque realmente a distância entre uma cadeira e outra de 1 m não vai dar 2 cadeiras dentro da recepção, no máximo, se der, né? Se der, então se der, fica difícil mesmo, né? E ainda tem a questão do atendimento de criança, né? Que já é diferenciado também, você tem que ter uma área de brinquedo, que também não sei se vai poder ficar, né? Porque o brinquedo tem muito manuseio manual, né? Eu acho que vão abolir negócio de área de brinquedo para criança também, né? Porque você segura um brinquedo, vem outra criança, segura ali e aí lá vai passando o vírus, né? Aí complicou total. Complicou, porque normalmente é uma areazinha que a gente sempre faz, né? Porque distrai os meninos entre uma consulta e outra, eles não ficam tensos que tem que ir pro dentista, eles ficam ali distraidinhos. Mas acho que vai ser problemático isso aí também, né? É uma coisa que provavelmente vão ter... uma pergunta legal aí. O paciente tem que ir de luva para consulta? Eu não sei dizer, sinceramente. Acho que não tem essa exigência ainda não, né? Eu acho que não tem essa exigência ainda não. Me parece que... Mas não tem como exigência, não. Tá. Lá ele lava as mãos, lá ele passa o álcool em gel. Toda essa recepção para ele, para poder se higienizar, né? Essa lavar tanto as mãos como o rosto. Então, não adianta ir de luva. Na verdade, a luva... A luva, ela, na verdade, ela não vai fazer. Ela precisa ser higienizada também. Não adianta você pegar numa coisa e pegar em outra, porque a própria luva vai transmitindo, né, o vírus. Então, a luva também teria que ser higienizada. Eu acho que não deve ter essa exigência, não. Mas, assim, vamos continuar aqui a entrar. Então, a gente entrou na sala do... entrou, saiu da recepção, entrou no atendimento. Tem muitos, como a gente está falando, dando um exemplo de um consultório pequeno com uma cadeira, tem muitos consultórios que o receptivo, assim... A área de conversar com o paciente e o dentista, ela é aberta para a área de cadeira. Isso pode, não é? Quando é uma cadeira só, pode estar comunicação. Então, pode ser um espaço único. E aí, duplica o cuidado com essa mesa, com esse estante, com tudo isso que você bota nesse espaço de atendimento do seu paciente. Porque tem que limpar, né, também na mesma, vamos dizer assim, no mesmo cuidado que teria que limpar a área de atendimento, que é uma coisa só, é um ambiente único, né? Mas isso a vigilância permite que seja um ambiente único. O cuidado é aquilo tudo que a gente falou, né? De limpeza, de materiais, né? Isso. Aí a gente, entrando no consultório em si, a sala de atendimento, a gente tem de uma área mínima de 9 metros quadrados e poder distribuir. E aí, assim, como dica, né? Que a gente está aqui falando, a posição da cadeira é fundamental para a gente poder espalhar os outros equipamentos, móveis e tudo mais, né? Sempre considerando uma circulação mínima, sempre considerando o bem-estar do profissional que vai estar ali, né? E quando eu falo
não é só o dentista, né? É toda a Sim, equipe que trabalha com ele. sim, porque você tem um Porque tá, ajudante. Uhum, então, ali o dia inteiro se batendo numa quina que não serve, que ficou ali mal projetada, isso daí é complicado, aham, né? aham. É, porque tem que Então, funcionar pensando, bem para tanto o dentista como é o apoio. Que, aliás, já que você falou aí, só para eu já entrar na outra área, mas assim, só para a gente não esquecer de falar, sei lá, deve ter uns 60 anos mais ou menos, que mudou a forma do dentista trabalhar. Estou chutando aqui 60, viu? Posso estar falando besteira. Mas que mudou a forma do dentista trabalhar, que eles chamam de quatro mãos, né? Que é sempre com o sim, apoio de vamos chamar de um instrumentador, né? Que é aquela pessoa que é seu auxiliar, que vai ajudando, né? E isso, eu tava olhando outro dia, estava lendo sobre isso. O que acontece? Quando o dentista, ele fica, o profissional, tá ali por horas, principalmente o cirurgião, que leva muito tempo, né, na mesma posição, ele acaba uhum, criando outros problemas de saúde. Aí eu estou falando agora não só do conforto do paciente, mas do conforto do profissional, né? E isso, aí, na isso. verdade, ele sentado, isso começa a comprimir as vértebras e tal. Eu não sei muito bem que não é minha área, essa de eu não sou fisioterapeuta nem nada disso, mas assim, eu sei que eu estava lendo há um tempinho atrás umas coisas sobre isso e como ficou difícil porque não é uma posição natural da gente ficar sentado o tempo inteiro ali. E aí começa a tensionar a parte superior do corpo, né, de ombro, de tudo, e você vai criando várias enfermidades por esse profissional, entendeu? Então, aí eu estava vendo, inclusive, estava justamente por isso que eu estava pesquisando, sobre a questão de como esse dentista, esse profissional sentar, porque tem aquele mocho, né, que é o normal, né, Sim, e aí tem uhum, um que eles chamam de assento, de cela, um negócio assim, assento, cela, não sei, que é uma outra posição, que você já fica de uma forma mais confortável, né. Então, assim, aí o que eu quero falar? Foi só uma coisa porque eu lembrei disso aqui, mas o que eu quero falar? O quanto é importante a gente pensar nesse raio de utilização do profissional, porque ele está o tempo inteiro ali, em cima naquela posição, trabalhando, né? Que já tem que ter uma posição de ângulo de joelho, essas coisas todas, né? Para poder não sobrecarregar a parte física dele e criar problema de saúde, né? Para o próprio profissional uhum, agora, mas que também a gente, né, como projeto, tem que pensar as distâncias das coisas, né? Que tem umas isso. regrinhas também, né? 50 centímetros de raio, você tem que atingir as coisas que estão ali no uso direto, mas não sei. Ou seja, a gente pensar que essas distâncias também são importantes, né? Então, fala um pouquinho mais sobre a questão, que aí você começou a falar sobre, primeiro definir qual é a cadeira que você vai usar, né? Primeira coisa. Porque aí que o seu cliente, né, seu dentista vai escolher, porque a própria cadeira ela tem umas alteraçõezinhas de uma para outra, né? Para poder você ver como ela vai Isso. funcionar, né? Hum. Porque aí a cadeira ela é ligada com compressor, ela é ligada com Uhum, energia, uhum. é As ligada instalações, de, de, de água e tudo Uhum, mais, né? uhum, Toda a temporal dela. E a gente posicionando ela de uma maneira que favoreça essa circulação, favoreça o próprio dentista estar trabalhando ali, né? Atendendo ali uhum, de uma forma econômica para sim. poder não ficar com esses problemas de coluna, Porque não é né? brincadeira. Mesmo não. Muitos dentistas, né, têm alguma questão, né, na coluna, alguma coisa assim, faz uma fisioterapia, Uhum, um pilates, alguma coisa que favoreça ali a musculatura. uhum. Também não entendo tanto, mas essa circulação, esses Funcionamento. parâmetros Uhum, existem, né, em relação a como deve ser aquele espaço ali. Então, 50 centímetros para ele poder, o raio de 50 centímetros para ele poder atender ali realmente o paciente. Depois, 1 metro para poder ficar ali a questão da circulação. E vai aumentando até para poder ser a parte de apoio. Porque o apoio, tudo é muito pequeno, então os armários estão ali bem próximos. uhum. Tem uma distância mínima para poder ter uma circulação, para poder o dentista abrir o braço e poder pegar algum instrumental, alguma Apertar. coisa que Aham. precise aplicar ali, né, no que estiver fazendo, no procedimento. Uhum. Isso tudo também a gente tem que pensar, tem que colocar tudo milimetricamente, porque qualquer coisa errada nessas medidas vai dar um problema de saúde para o dentista, para a equipe, Uhum. e aí é isso, né? Estão Não contratando um funciona. profissional
para evitar Para isso, essas situações. exatamente. Para isso. Agora, deixa eu te falar uma pergunta que tinham feito aqui antes sobre a questão da área de. Ó, tem duas áreas, né? Tem a área do CME, né? Centro de. Me ajude aí. Centro de Material Exato. Esterilizado, né? Uma coisa assim. Que é o que a gente Isso. está falando, que é o que a gente fala que é a área de esterilização, né? Que a gente chama de esterilização, né? E tem uma outra área que seria o DML, que é o depósito de material de limpeza, que são as coisas mais pesadas, né? Que esse daí, e depósito de lixo também, que você pode usar a área externa do prédio, né? Se o prédio, por exemplo, tiver uma área onde você bote seu lixo diariamente ali para depois ser recolhido, tudo bem. Mas se não tiver, você tem que Uhum. colocar também dentro do seu espaço, né? Mas, prioritariamente, o que a gente é obrigado a colocar no espaço aí, se você já tem essa ajuda de lixo, de tudo do lado de fora, você teria que botar a esterilização, que é o CME, né? Que é o Centro de Material Esterilizado, né? Assim que chama? É Centro de Material Esterilizado, né? Tô maluca, não, né? Não, é isso mesmo. Ah, pronto. Quando é uma cadeira só, ele Uhum. pode ser dentro do atendimento. Mas o que acontece? Ele tem um fluxo para poder seguir. Ele entra o material sujo e tem que sair limpo. Então tem que ter essa lógica. Não Uhum. pode ter um cruzamento dos materiais sujos com os limpos para poder não ter contaminação, Uhum. né? Então, dentro de uma lógica, dentro da sala de atendimento, não tem problema nenhum. Já não precisa desse CME separado. Separado, entendi. Quando tem mais de uma cadeira, geralmente já começa a fazer um CME separado, mas isso daí já requer uma área de praticamente 10 metros quadrados. Que louco, Porque cara. para precisa de 4,8 metros quadrados. Pois é, só para o Então, TME. É. isso num centro comercial fica caro para o dentista. Geralmente tem algumas, né, dificuldades em Uhum. relação a isso. Uhum. Então, quando é uma cadeira só, consegue organizar tudo ali dentro da sala de atendimento mesmo. Mas sempre respeitando, né, esse fluxo e tendo a pia para poder fazer higienização, tendo todos os equipamentos, a autoclave, Uhum. a cubotração, aí vários equipamentos que são necessários, né? E muitas vezes a gente vai no dentista, né, Mila? Eu pelo menos ia, e mesmo tendo o marido dentista, eu não via, por exemplo, o local do compressor. Uhum. Ele fica gerando ruído. Uhum. E a gente vai entendido, e a gente nem lembra que isso existe. Uhum. Quando a gente vai que a gente pensa que o compressor tem que estar ligado à cadeira e o compressor tem que estar escondido e E ele faz muito barulho. isso quer dizer, Então, aí vem a acústica, né? O cuidado dessas coisas tem, também, do compressor, né? e Da... essa questão do compressor, ela tanto a acústica para ali, né, aquele momento do paciente, mas também para o dentista que fica ali o dia inteiro ouvindo Uhum. esse Isso, barulho, para a né? saúde do profissional mesmo, é. É. Ó, aí tem uma pessoa, a Líria, perguntando como diminuir o barulho aí do faltou, mas eu acho que é o barulho, né? O barulho geral. Aí seria cuidar da questão acústica, né? Por exemplo, se o compressor tá dentro de algum armáriozinho, esse armário tem que ter um material absorvente de barulho, né? Tem que cuidar um pouquinho desse entorno do lugar onde está o compressor, né, Sabrina? Foi do compressor Isso, mesmo tem que ela queria saber. E assim, evitar que ele não precisa ficar grudado na cadeira, nem grudado no ouvido do profissional. Ele pode estar na outra ponta da sala, né? Pode estar um pouquinho mais para lá, dentro de um espaço que seja com esse tratamento acústico de material, não é isso? Ou tem alguma outra forma? isso. Não. Acho que é isso mesmo. Não. Certo. Tem uns compressores que eles são mais silenciosos. Tem Uhum. umas marcas que criar mais silenciosos, mas Ah, mesmo boa assim dica. ele tem. Fazem algum barulho. E aí o ideal é isso. Agora, tem um detalhe também do compressor que ele Uhum. precisa ficar numa área ventilada, que troque a ventilação. Porque Hum, senão queima. o ar. E aí não adianta nada. Aquele ar contaminado vai sair na É. boca do paciente. Vixe, Então Maria, a ainda gente tem isso. nesse local do compressor, que também, por exemplo, não pode ser dentro de um banheiro, colocar ele ali, porque o banheiro é uma área crítica, né? Uhum, uhum. Então, sempre pensar, de acordo com a Computador. sala que tiver, Claro. um local.
colocar o compressor, pensar na ventilação dele e pensar nesse isolamento acústico para É ele. muita coisa. É, não tem exigido que o compressor tenha contato com a área externa? Não, a vigilância, não. Ela não exige que o compressor tenha contato com a área externa, não, né? Não, Não, para troca não. de ar, o Lai está falando aí para troca de ar. Acho que não, né? No caso, a gente está focando. Um compressor pode ficar numa armário com portas ventiladas? Pode, pode. Pode. Geralmente sim. Sem troca de ar externo, sim, acho que sim. Porque, na verdade, você não tem a obrigação do compressor ficar para a área externa, não. Acho que troca de ar externa, não, né? Pode ser que eu esteja falando maluca. Mas o problema é que, por exemplo, se você bota uma porta com ventilação do armário, você vai ter um escape de barulho, né? Então, você tem que cuidar desse armário todo com o resto do armário tem que estar todo com material absorvente para minimizar esse escape do barulho pela porta ventilada, no caso, né? O compressor ele pode sim ficar dentro da ventilação, né? Pensar na questão de acústica e a ventilação, né? O condicionamento dele ali para poder isolar esse ruído. Mas tem que Uhum. ter a questão da ventilação. É um grande desafio isso, porque a Uhum. gente com acústica com frestas é bem complicado, É mas bem a gente complicado. tem, assim, a gente pode colocar uma distância. Uhum. Eu acho que Yara ali perguntou, né? Uhum. Quando passou uma pergunta em relação a essa distância em relação à cadeira, né? Do compressor e a Uhum. cadeira. Depende muito do espaço que a gente tem, porque nem sempre a gente tem muito espaço. Então, se é uma cadeira e um compressor, tudo fica muito próximo. Mas quando é Afastar o máximo. É. mais de uma cadeira, a gente tenta equilibrar ele de maneira que possa. Geralmente, esse compressor ele atende duas cadeiras, então a gente tentar equilibrar ele para não Uhum. ficar longas distâncias e ter alguma perda no sentido do equipamento, né? Uhum. Deixa eu falar só uma coisa que eu me esqueci aqui, aí, né, para não me esquecer de falar. A gente eu e Sabrina fizemos uma listinha de dicas, né, sobre esse assunto. E aí a gente colocou aqui na bio, né, no descritivo do Instagram aqui da Casa 500. Então, quem quiser baixar, vai lá no descritivo da bio, né, na bio da Casa 500 e tem lá e-book, acho que ele chamou de e-book, eu acho que é e-book de dicas de consultório odontológico, uma coisa assim. E aí tá legal porque a gente pontuou várias coisas que precisam ser observadas, né, para não esquecer de fazer na hora do projeto. E eu acho que é legal também para os dentistas que estão assistindo a gente também terem essa noção, até para poder dialogar melhor com o profissional que está desenvolvendo o trabalho, né? Agora, Sim. então tá lá, gente, disponível, a gente colocou para vocês. Agora, me fale só um pouquinho, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, mais ou menos. Me fala um pouquinho aí sobre essas instalações que você falou. Tem as instalações básicas, então você tem energia, água, esgoto, né? A parte de hidráulica, vamos dizer, toda, energia, a parte de ar-condicionado, essa parte toda, mas as específicas. Vamos falar das específicas. Que tipo de instalação você tem que ter específica para um consultório de odontologia? Pronto. É muito, muito bom isso daí, porque assim, a cadeira, toda a tubulação, ela é feita pelo piso. Então, Uhum, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é a altura desse contrapiso, se vai ter um degrau entre a recepção e a sala de atendimento, porque às vezes já tem a altura ali da sala que a gente tá, que o uhum, dentista está adquirindo, alugando, né? Fazendo como a sala, né, de atendimento. E a partir daí a gente vai canalizar a tubulação, né, da cadeira para cada parte. Então, com a elétrica vai ligar pelo piso até a parte de elétrica, a uhum. parte sanitária toda ali, a parte do compressor, do equipamento, né, principal, que é esse compressor. Então, também vai localizar o compressor dentro do Do layout espaço, e uhum. até a cadeira. Tudo Sei. isso pelo piso, né? Tem a questão da Uhum. sucção, tem vários pontinhos Tem ali ar que a cadeira, comprimido também, né? o ar comprimido é. E aí vai ali conectar tudo pelo piso. Então, fazer toda essa Hum. tubulação é o início, geralmente, de tudo. Por isso que eu digo assim, localiza a cadeira, que daí tudo flui. Na verdade, é assim, você bota a cadeira e constrói em volta, né? É meio isso, É, porque ela é.
É quem dita tudo. Aí tem uma pergunta interessante aqui. Alguém falou, é interessante conversar com o técnico que vai instalar. Olha, eu acho que o técnico que vai instalar é até tudo bem, mas eu acho que você tem que conversar com alguém que entenda da cadeira. Primeiro, escolher qual é a cadeira, eu acho que é a primeira coisa, não dá para fazer nenhum projeto sem você saber qual é a cadeira, né? Para você poder. Porque até o local de entrada e saída das tubulações é diferente de um modelo para outro, então primeiro localizar essa cadeira, né? Tem umas cadeiras que deitam mais, outras que deitam menos, não tem essa coisa? Ou o dentista sempre deita? Não, não Não, sei bem, mas mas cada uma tem as suas particularidades, né? particularidade. Sei. Até o espacial, parece uma É, coisa assim. E que, na verdade, tem umas que já tem tudo nela. Tem braço com luz, né? Um monte de coisa, tá? Outra Isso. coisa, então assim, só para concluir aqui, eu acho que é legal você buscar o fabricante, inclusive, da cadeira, o fornecedor da cadeira, ver tudo, a especificação dela. E também com o técnico, eu acho que é legal dar uma conversada assim. Mas normalmente o manual da cadeira vem mostrando tudo, né? Eixo onde vai botar as tubulações e tal, já vem tudo especificado. Né? O É, técnico é só para você ter certeza que o técnico sabe o que ele está fazendo. Eu acho que é meio isso, na hora que você vai... E lógico que discutir com ele qualquer problema aqui para facilitar a implantação mesmo, ou o projeto, né? O que ele acha que é necessário, né? O que facilita. Eu acho que é sempre bom, gente. Eu acho que a conversa com o fornecedor ela é essencial, de qualquer forma. Porque facilita todo mundo e cria menos problema para o cliente, que é o nosso objetivo final, né? Criar menos problema, entendeu? e É, diminuir a obra, né? isso, Porque a sala já está ali comprada, alugada, já está pagando o é isso. condomínio. Então, Uhum. é uma corporativa. Tem que ser rápido e geralmente a obra só pode acontecer à noite, no final de semana. Faz Então, barulho, quando é. o projeto é até uma dica assim também que eu acho interessante a gente pensar em coisas que sejam de fácil instalação. Claro que não vai descaracterizar o projeto que a gente quer ali oferecer, mas pensar em materiais que sejam práticos, né, de serem Uhum. instalados. Porque tem que ter Pensar não somente agilidade, é. pega, ou se está pensando durante um tempo esse projeto e só depois a sala vai ser adquirida, coisa que é difícil, mas Aham. pensar em coisas que vão chegar logo, são coisas importantes, né? Que até eu acho que na live de segunda, Márcio falou alguma coisa nesse sentido, É. porque a questão da obra acontecer logo é importante, Aham. porque você está perdendo dinheiro. É verdade, é verdade. E qualquer modificação também depois, por isso que o projeto tem que ser todo definido antes. Qualquer modificação depois tem uma consequência enorme no custo, né? Então, isso, Com isso é certeza. importante da gente falar. Deixa eu falar mais uma coisinha aqui, que a gente já está no tempo, 5 minutinhos, né? Estou aqui contando o tempo. Mas a gente já falou dessa questão da ergonomia e tal e tal. Agora, assim, a gente não falou um pouco dessa questão da iluminação. Que é uma questão que, né, Hum, que acaba que me interessa muito também, né? Mas, é assim, a gente tem a questão da iluminação, que muitas vezes, ela, na verdade, seria o ideal, porque aquela lumináriazinha que vem, né, conectada, e que o profissional usa para poder visualizar mesmo no local, né, e aí ela já meio Uhum. que vem padrão. Eu não sei nem se a gente tem muita escolha ali, mas minha sugestão é que sempre seja uma temperatura de cor neutra, né, a cor da luz seja neutra, para poder não interferir na cor do que você está fazendo, né? Não interferir no material aí do que você está trabalhando, tá? Então, principalmente quem usa, aliás, todo mundo, mas principalmente quem usa a parte de clareamento, restauro. Se você tiver uma luz que amarele ou azule, né? O material, você vai ficar com o dente com duas cores, tá? Então, isso é complicado pra caramba. E aí é um retrabalho, é uma loucura pro profissional. Então, isso tem que ser super pensado nesse local aí, temperatura de cor, né? Que é a cor da luz. Tá? Só falando quem não entende disso, é a cor da luz, a cor que a luz tem quando ilumina. Eu hoje mesmo estou amarela do lado de cá, aliás, desde ontem que minha luz está massa. Ela do lado de cá é natural, e aí do lado de cá está amarela, porque aqui é meio amareladinha essa luz, né? A gente está dedicado e está se virando como pode, entendeu? Então eu tô com duas, eu tô colorida. Eu mesmo com essa luz daqui, se eu fosse fazer uma maquiagem, eu ia sair totalmente, né, destrambelhada, porque eu tô com um lado iluminado de um jeito e outro do outro. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nessa área daí, né? Aí você É, tem uma coisa de lux também, né? Quer falar um pouquinho tem, sobre isso, da quantidade de luz e tal? tem. Assim, nas cadeiras já vem acoplado, né, com alguns refletores ali para Uhum, iluminação. Tem
que são com 2, se eu não me engano, tem umas que já são com 5. Então, cada uma vai ter, vai oferecer, de certa forma, né, essa iluminação já, que Uhum. foca, que é uma iluminação focal, Focal do né? local. Uhum. Aí aqui a gente complementa no consultório, que tem que ter, claro, a iluminação, mas tem que conversar com essa iluminação que já vem na cadeira, acoplada na cadeira. E que Uhum. também tem os parâmetros para poder De essa, norma, essa é. norma, ela já tá, as cadeiras já vêm com elas, né? Tá. Então já atende essa norma. Mas a Uhum. iluminação que é feita tem que complementar e ser na Sim, mesma sim. temperatura, realmente. Ou então fazer É. uma dimerização. Porque você é mestra, né, na questão da iluminação, O que, mas o que eu acho, a dica que eu dou de iluminação na área de cadeira é que essa iluminação não seja direta, né? Não seja para baixo, ela seja sempre rebatida, indireta. Existem luminárias que você rebate ela na própria luminária. Então não incomoda o paciente que ele está olhando para o teto o tempo inteiro. Então cuidado com essa luz geral, porque a luz que está focada ali no trabalho não tem problema, mas a luz geral do ambiente, se ela tiver com foco direto, ela fica causando ofuscamento, irritação. Então esse paciente vai ficar ali muito mais irritado no tempo que ele está deitado, tá? Então, a iluminação pode interferir muito nisso, inclusive, tá? Inclusive, a temperatura de corpo pode interferir na irritação do paciente que está ali, tá? Então, a iluminação acho que é uma coisa que tem que ter muito cuidado aí também com isso, né? Agora, outra coisa, alguém estava falando aqui da ventilação do consultório. Eu não sei se a gente pode ter uma ventilação natural. Eu acho que a ventilação ela tem que ser controlada, né? Imagino. Ou, ou, ou é, ou é pode opcional? ser, Pode pode ser ser natural. natural. É muito difícil a gente conseguir uma ventilação cruzada, geralmente em centro, né, comercial. Então fica difícil, porque não fica confortável trabalhar em ambientes, Uhum, né? É, geralmente os consultórios no Brasil são quentes, né? Ou em regiões que uhum. são mais frias, muito frio. Então a ventilação natural, como também não tem muito para Fica onde mais sair, difícil. É. é mais difícil conseguir controlar isso, né? Mas não tem nada que impede, você pode usar natural, né? Pode É estar só conseguir natural. que fique confortável, manter o conforto do ambiente. Pronto. E, Aí, na e se artificial, que eu acho que é o que está perguntando aí, se tem que colocar algum tipo de exaustor. Seria interessante. Eu acho que já é a própria instalação de um ar-condicionado que não seja. Porque eu acho que o ar-condicionado central é que é um problema. Se você tiver o ar-condicionado split, essas coisas, não tem problema. O que você tem que fazer é, sei lá, duas vezes por semana, tirar o filtro e limpar, né? Mas não precisa uma exaustão especial, como algumas outras áreas, né? Não, não não precisa. é. Não é. Mas tem que estar sempre aquela manutenção do Sim, filtro e sim, tudo. sim. Manutenção é mais constante do que o normal. Até porque Aham, o próprio nada ele requer isso, né? E a gente tem que obedecer essa questão do aparelho que precisa certo. da Tá, então, manutenção. das personalizações, da turbina e tal e tal. Essa questão da ventilação só teria essas duas opções. Se é natural, manter um conforto, manter um fluxo de ar que consiga, né? E em tempos de Covid, o pessoal está falando aqui, ó, que eles estão falando em 20 minutos de janela aberta entre as consultas. Sim, a Boa. janela é o interessante. E aí a gente também fala um pouco, sabe o quê? Na hora dessa janela aberta, a gente, vixe, tem alguns minutinhos só. Nessa janela aberta, a gente fala da presença da luz natural também. E apesar de você, Sim. quando você tem uma janela, mesmo você tem que ter uma persiana, alguma coisa que bloqueie essa luz para não atrapalhar nem o profissional de visualizar, nem o paciente que está ali recebendo uma claridade no rosto. Mas é importante você ter uma cortina que você possa mexer, porque entrar o sol no espaço ajuda a purificar o espaço, né? Então, a salubridade do próprio espaço precisa da luz natural. E agora, Isso. falaram aí, eu me esqueci agora quem foi a pessoa, o nome, mas abrir a janela sobre para poder troca de ar, né? Na verdade, a janela pela troca de ar, né? Não deve Agora ser só essa direito. questão Não. pode, viu, Mila? Hã? Cortina não pode Cortina no não, tá? Falei consultório. cortina, falei. Ó, que absurdo. Segunda-feira a gente vai ter uma live aqui. Que a gente está tendo live todo dia, 2 horas da tarde, né? Com vários temas diferentes. Mas segunda, vem Noélia, que vai falar sobre cortinas, persianas. Ela vai falar especificamente para quarto.
Mas, assim, gente, existe Uhum. uma diferença entre cortina e persiana. Cortina é de tecido, aquela coisa, né? Uma linha assim, não pode. Eu falei cortina, eu falei errado. É persiana e uma persiana que seja lavável, que seja fácil de você higienizar. Porque aquela, por exemplo, cheia de como é, horizontal, né? Que você tem que A uma a letra. uma limpando, paleta horizontal, não cabe também, tá? Então tem que ter esse cuidado. A iluminação, Lana, se ela for direta, ela vai esquentar, porque a luz do sol ela traz ultravioleta. Ultravioleta, na hora que ele bate nas superfícies, ele aquece, e aí transforma aí, tem um infravermelho que vai aquecendo o espaço, então você tem o problema do calor, tá? E também o ofuscamento. Se o raio de sol pega direto em você ou no paciente, ou no profissional do paciente, vai ter o ofuscamento e você não está conseguindo enxergar direito. Então, é ideal que essa iluminação possa ser controlada com essa persiana, né, no caso, ou com essa, né, persiana, tá? Ah, eu fui sua professora, foi, Josi. Ô, Joane. É, que bom. Sim, então, a última coisinha aqui, porque a gente está, é porque como a gente reiniciou, tem mais uns minutinhos, mas já tem aí uns 3, 4 minutinhos para a gente finalizar. A última coisa é o posicionamento dessa cadeira, para a gente ter Uhum. um certo cuidado para que o paciente não fique exposto, né? Isso. Eu Né? sempre direcionar assim a cadeira não para frente da porta. Até porque ele Uhum. já tem o paciente tem algum pavor sobre essa cadeira. Ele abre a porta já a cadeira, dá vontade de sair correndo. É Apesar de verdade. que isso vai ter a solução para o problema dele, mas psicologicamente isso afeta um Sim. pouquinho a questão, né, do atendimento. Uhum. Então a gente deixar ela um pouco mais escondida, né, Uhum. dentro do espaço, mas também tentar tirar ela da frente da porta. Uhum. Pensar em alguma forma de distribuir essa cadeira no espaço, deslocando da entrada. É, Mesmo que às fique vezes, ali. às vezes não dá, aí a gente bota ela de costa para a entrada. Quer dizer, que a pessoa, o paciente fique sentado de costa para a entrada. Porque até não E, expõe tanto ele, não expõe, porque se alguém entra naquela porta e vê alguma coisa, não vê o rosto do paciente, porque o próprio dentista está na frente, né, daquilo tudo, né, ao invés e de às vezes, colocar a cadeira ao contrário, né. às vezes fica até um pouco ruim, porque a pessoa se sente um pouco incomodada. Abriu a porta, a pessoa está à vontade, sentindo a dor. Então É, tem essas claridades que a gente tem que pensar. tem que pensar na hora que arruma, né. Não só pelo dentista, que é o nosso cliente, mas pelo cliente do dentista, o É, paciente, no caso. A gente é. pensa em vários públicos-alvos ali, no Uhum, caso, uhum. É, tá um certo. mix. Exatamente, exatamente. E aí a meta principal é o conforto, né? Tanto do profissional como do paciente. E conforto aí inclui o que a gente falou, iluminação, acústica e clima, né? E temperatura. Então são as três pilares do conforto, né? A iluminação, né? A lumínica, a acústica E e a térmica, né? São os três pilares aí mais importantes de tudo. Né? E aí, no ergonomia, caso, ergonomia, importante. exatamente. A gente pensou igual agora. E a ergonomia, principalmente pro próprio coitado do profissional que está ali o dia inteiro, né? Abaixado ali, tentando alcançar alguma coisa e você fica, né? É que eu acho, eu comparo quando a gente tem filho, né? Que você está ali amamentando, o menino dormir, você não quer se mexer para o menino acordar, e você está tentando pegar uma coisa ali longe, você fica tentando apagar a luz e nada está perto de você, dá um desespero, né? É meio isso. Já pensou, você está ali no meio de uma cirurgia e precisa alcançar alguma coisa que não está à mão, né? Então, essa ergonomia de estar o tempo inteiro se mexendo, né? A acessibilidade, com certeza, né? É acessibilidade de Tem. uma forma geral, né? O que ele tá, complementaram aí. É acessibilidade para o profissional, né? É o profissional E ter acessibilidade, poder acessar tudo em volta dele sem se prejudicar fisicamente também, né? Foi massa, foi massa. Eu acho que é mas, por aí. Obrigada, Irene. Obrigada pela Irene aí que falou, parabéns e tal. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá? Deixa lá comentário da gente, outros temas que vocês queiram, outras coisas que vocês queiram nesse tema. A gente faz outras lives, né, Sabrina? Agora que começou, vai, né? tava É, nervosa no início, tá né? Mas ficava. nervosa. Mas dá, é bom demais. Uma pena que a internet deu uma chateadinha daqui, mas deu tranquilamente para a gente fazer tudo. Essa live vai ficar gravada, vai ficar salva por 24 horas lá no Instagram da Casa 500, né? E todo dia tem uma live diferente. Amanhã a gente vai falar com o Luiz Humberto
Mas, né, sobre mobiliário, época, vai ser bem legal, assim. E na sexta-feira a gente fala sobre jardim, que eu acho que é um tema bem legal para todo mundo também, com o Marcos Malamute, que é a parte interna. Assim, para todo mundo que está dentro de casa hoje com planta, não sabe o que, é que faz, né? Que não sabe cuidar, ele vai dar umas dicas legais, assim, para a parte de jardinagem interna. Acho que vai ser bem legal. legal. Que é uma coisa interessante também que a gente tem que ter cuidado dentro dos consultórios, né? Como é que a gente bota a área. É o hashtag Volta Sabrina, tá vendo? Já tem uma campanha aí. Hashtag Volta Hashtag Sabrina não sai mais nunca, gente. Falar nisso, Sabrina. Falar nisso, Sabrina tem junto com a gente um curso na Casa 500 que ela faz sobre isso, sobre projeto de clínica, onde ela decifra todas essas coisinhas que a gente falou aqui, de medidas e de dicas e de um monte de coisa. E além disso, ela está preparando, né, Sabrina? Ela está preparando um curso online de projeto de consultório odontológico. Então vai sair um curso massa aí online de Sabrina, né? Isso Então aí. vai ser legal, isso aí. Então tá, gente. Hashtag Volta Sabrina. Participem aí. Vamos continuar. Sabrina voltando sempre. E obrigada a todo mundo. Obrigada, Sabrina, por vencer essa batalha aí de uma live. Nós estamos todos se adaptando, né, a uma nova realidade. E é para compartilhar conhecimento, vamos embora, porque isso aqui vai fazer a diferença, né, gente? Podem levar tudo da gente. Podem levar até a gente não puder sair de casa, mas conhecimento ninguém vai tirar, não. Então vamos Você, compartilhar aí, né, conhecimento que vai animando a gente, vai deixando a gente, né, bem, bem legal. Então tá, né? né? Obrigada, viu? Todo mundo que assistiu, aí, vários amigos, família, tá todo mundo aí É, assistindo. todo mundo, isso Obrigada, é massa, isso é massa. Foi massa, beijo. obrigada, gente, obrigada. Um beijo grande.